Com leilão de Congonhas e mais 14 aeroportos, tráfego nacional privatizado deve passar de 90%. Comércio registra perda de trabalhadores no varejo, mas crescimento no atacado durante a pandemia. E você vai ver também. 9 estados brasileiros já registraram casos de transmissão comunitária da varíola dos macacos. Reino Unido tem a maior inflação em 40 anos. China vai enviar tropas para a Rússia para exercícios militares conjuntos. E ainda, o polêmico Elon Musk se explica nas redes sociais após tuitar que iria comprar o Manchester United. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e olha, agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E já começamos aqui, mais 15 aeroportos brasileiros serão leiloados amanhã. Entre eles o de Congonhas, que é o mais movimentado do país, não é, Paty? Isso, e os 3 lotes que estão sendo oferecidos, se eles forem arrematados, mais de 90% do tráfego aéreo nacional passará a ser controlado pela iniciativa privada. Os 15 aeroportos da 7ª rodada de concessões da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estão divididos em 3 blocos. Quem arrematar Congonhas, por exemplo, também terá que administrar outros 10 aeroportos localizados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Atualmente, 44 terminais, ou 75,8% do total do tráfego de passageiros do país, são administrados por operadores privados. Segundo a ANAC, se os 3 lotes do leilão desta quinta-feira forem arrematados, o percentual do mercado brasileiro atendido por operadores privados chegará a 91,6%. Congonhas, um dos mais movimentados do país, é um dos últimos grandes terminais que ainda não é administrado pela iniciativa privada. A expectativa do governo federal é que os vencedores do leilão invistam pelo menos 7 bilhões e 300 milhões de reais na modernização dos terminais ao longo dos 30 anos de concessão, sendo 3 bilhões e 300 milhões somente em Congonhas. Uma pesquisa do IBGE apontou que, na pandemia, houve uma redução de mais de 400 mil trabalhadores no comércio, mas o setor atacadista ampliou o número de funcionários. As medidas de distanciamento social adotadas para reduzir o avanço do novo coronavírus em 2020 resultaram no corte de 404 mil trabalhadores do comércio. Segundo o IBGE, os estabelecimentos que se dedicavam à revenda de itens não essenciais foram os mais afetados. Entre os segmentos, 90% das vagas perdidas no primeiro ano da pandemia da Covid-19 foram referentes ao varejo, que cortou 365 mil trabalhadores no período. Também se observou redução de pessoal na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas, que cortou 76 mil profissionais. Entre as 9 atividades que integram o comércio varejista, os segmentos de hipermercados e supermercados apresentaram incremento. Contrataram 1.800 pessoas. De produtos farmacêuticos e perfumaria, abriram mais 318 postos de trabalho, ainda que discreto no volume de mão de obra. O comércio por atacado foi a atividade responsável pela suavização dos impactos negativos da pandemia no mercado de trabalho do setor, com 38 mil novos postos de trabalho abertos em 2020. Apesar das perdas causadas pela pandemia, teve um aumento de 195.500 funcionários no período de 10 anos. A Câmara de São Paulo deve votar um projeto que muda regras para construir novas moradias no centro da capital. A meta é levar mais 200 mil moradores para a região, mas o texto divide opiniões. Na próxima semana, devem entrar em votação na Câmara Municipal de São Paulo as novas regras propostas pela Prefeitura para a construção de moradia na região central da cidade. O projeto divide opiniões em diferentes setores, de incorporadoras a movimentos sociais, e está com alterações em discussão. Um dos pontos debatidos é a manutenção da isenção da taxa cobrada para erguer edifícios acima do limite de altura básico, em distritos como o da Sé e da República.
Enviada aos vereadores em novembro de 2020, a proposta é referente ao projeto de intervenção urbana setor central, que pretende levar mais de 200 mil moradores ao centro de São Paulo. A segunda votação, que estava prevista para esta quarta-feira, foi adiada. Um dos motivos apontados por vereadores para a mudança de data são ao menos 38 emendas apresentadas nos últimos dias. Também há pressão do mercado e de movimentos sociais por alterações. A ideia é que o texto substitutivo ao original seja apresentado na última audiência pública sobre o tema, remarcada para um dia antes da data de votação. O projeto de lei precisa de 37 votos favoráveis. Em primeira votação foram 39, com 15 contrários. Se aprovado, o projeto prevê que recursos para as ações sejam divididos em 40% para a moradia popular, 20% na recuperação de equipamentos públicos, 5% na restauração de bens tomados e 35% em infraestrutura. 2 servidores foram presos em operação contra corrupção e tráfico de drogas no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal cumprem mandados judiciais hoje em 5 estados. Uma força-tarefa da Receita Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prendeu 2 servidores envolvidos em um esquema de tráfico de drogas no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Operação Ártemis tem o propósito de desarticular uma possível organização criminosa composta por agentes públicos e empresários. A organização tinha por finalidade a suposta prática de crimes relacionados ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além dos 2 mandados de prisão, a operação deve cumprir 31 de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As ações acontecem em municípios do Rio de Janeiro e Itaguaí, no estado fluminense, em Santos e São Vicente, em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo e Maceió, em Alagoas. Em razão da convergência dos investigados, a Operação Ártemis se desenvolve simultaneamente com a Operação Efeito Cascata, deflagrada pela PF em São Paulo. E uma força-tarefa da Receita Federal e Secretaria da Fazenda faz uma operação contra a sonegação fiscal em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Os fiscais calculam aí um prejuízo estimado em 37 milhões de reais. A Operação Resina Fria foi deflagrada para buscar documentos e possíveis provas relativas a operações fraudulentas, usadas na prática de sonegação fiscal com o uso de empresas de fachada. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados nas cidades de Itapeva, Buri, Avaré, Capão Bonito e Guarujá, no estado de São Paulo, e em Mostardas, no Rio Grande do Sul. A Receita estima que foram sonegados mais de 15 milhões de reais em tributos federais. A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que outros 22 milhões de reais não foram recolhidos aos cofres do estado, o que totaliza um prejuízo de 37 milhões de reais. Durante a investigação, a Receita Federal identificou a existência de empresas de fachada na região de Itapeva, que estariam emitindo notas frias com mercadorias descritas como goma de resina para geração de créditos fictícios de tributos. Mudando de assunto, 9 estados brasileiros já registraram casos de transmissão comunitária da varíola dos macacos. De acordo com dados das secretarias estaduais de saúde, pelo menos 9 estados registraram transmissão comunitária da varíola dos macacos. São eles Amazonas, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Minas Gerais é o estado que registrou o primeiro e único caso até o momento de óbito pela doença confirmado no Brasil. Trata-se de um homem de 41 anos de idade que tinha diversas comorbidades, incluindo um câncer, e morreu em Belo Horizonte. Bahia e Espírito Santo investigam a situação epidemiológica dos estados para avaliar se há transmissão comunitária. Além disso, 7 estados informaram que não têm registros do fenômeno: Alagoas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral autorizou o governo a veicular uma campanha de prevenção contra a varíola dos macacos no rádio e na TV. Propagandas institucionais são proibidas há menos de 3 meses da eleição,
mas a justiça entendeu que esse é um caso excepcional. Agora vamos falar do tempo? A gente já começa com um alerta. Uma frente fria segue a caminho das regiões sudeste e centro-oeste do país. Com isso, podem ocorrer fortes pancadas de chuva em algumas cidades de Mato Grosso do Sul e também do interior de São Paulo. Nos estados do sul do país, o tempo instável continua nesta quarta-feira, com previsão de mais um dia de temporais em diversas cidades. Agora vamos lá para Campo Grande? Você pode ver na sua tela que o tempo segue firme nesse momento e levemente abafado. Apesar do calor, a expectativa é de que ao longo da tarde tenha pancadas leves de chuva em algumas áreas da cidade. Nos próximos dias, a capital deve enfrentar baixas temperaturas e temporais. Por isso, é preciso ficar atento. Agora vamos até o Recife ver como está o tempo por lá. Também segue instável, o sol aparece entre muitas nuvens e tem previsão de chuva ainda hoje na capital de Pernambuco. E antes de encerrar, vamos ver como está o tempo aqui em São Paulo? O sol tem dado as caras de vez em quando, mas as nuvens ainda predominam aqui na capital. Apesar dessas nuvens carregadas, não tem previsão de chuva para hoje na capital paulista. E olha, um spoiler, vem mudança no tempo já a partir de amanhã. E veja a seguir, Reino Unido tem a maior inflação em 40 anos. E ainda, magnata Elon Musk diz que fez uma piada no Twitter ao escrever que compraria o Manchester United. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília e nós voltamos com destaque internacional. As ondas de calor que atingem a Europa causaram grandes incêndios em Portugal e também na Espanha. Em Portugal, mais de 1.200 bombeiros lutam contra o incêndio da Serra da Estrela, no centro do país, que foi declarado sob controle na semana passada, mas recomeçou avivado pelo vento. Os agentes, apoiados por 400 veículos, aguardam a intervenção de meios aéreos para tentar estabilizar o fogo antes de sexta-feira, quando meteorologistas preveem um novo aumento da temperatura. O incêndio já queimou 24 mil hectares, mais de 8 mil desde segunda-feira, de acordo com os dados provisórios do Sistema Europeu de Informações sobre Queimadas. Na Espanha, as chamas afetam regiões que vão do sudeste ao nordeste do país. Em Berriz, perto de Valência, mais de 700 hectares foram consumidos pelo fogo, que também atinge florestas na região de Aragão. O Reino Unido alcançou mais de 10% de inflação em ritmo anual, a taxa mais elevada em 40 anos. O número foi estimulado em particular pelo aumento dos preços dos alimentos. Em junho, a inflação em ritmo anual foi de 9,4%. Os aumentos dos preços foram generalizados no mês passado, mas funcionários do órgão explicaram que os alimentos subiram mais, especialmente produtos de padaria, laticínios, carne e legumes. A alta de preços pode superar 13% nos próximos meses, especialmente em outubro, quando estão previstos aumentos drásticos nos preços da energia. O Reino Unido enfrenta uma crise do custo de vida, com salários que não acompanham a inflação. O primeiro-ministro Boris Johnson vai deixar o cargo em setembro e o novo chefe de governo, que vai ser escolhido entre os conservadores, vai herdar a crise econômica. E a temida escassez de gás russo lá na Alemanha, devido à guerra na Ucrânia, tem causado uma demanda incomum pelo carvão. Em Berlim, entre 5 e 6 mil casas ainda são aquecidas com combustível, uma pequena fração das quase 2 milhões que compõem o parque habitacional. Estamos vendo uma onda de novos clientes por combustíveis sólidos que não tínhamos visto. Todo mundo que tem um aquecedor a gás em casa, mas também uma fornalha, agora quer carvão. Não sabíamos destes clientes antes, agora vêm em massa e querem comprar carvão. O governo alemão decidiu aumentar o uso de usinas elétricas para responder às enormes necessidades energéticas da indústria. Apesar disso, o chanceler Olaf Scholz declarou recentemente que não vai desistir do objetivo de abandonar essa energia poluente até 2030 e descarta um ressurgimento das energias fósseis.
Mas com o surgimento dos novos clientes particulares, é difícil responder à alta demanda e muitos pequenos comerciantes de carvão da capital não têm mais nada para vender. A outra fábrica que abastece o mercado na Alemanha, com sede na Bacia do Reno, vai interromper a produção no final do ano, o que vai reduzir ainda mais a oferta em um momento em que Vladimir Putin já cortou parcialmente a torneira de gás para o país. E olha só, tropas chinesas vão para a Rússia para participar de exercícios militares conjuntos. De acordo com o ministro da Defesa da China, tropas de países como a Índia, Belarus, Mongólia e Tajiquistão também farão parte desses exercícios militares ainda sem data definida, que, segundo ele, não tem qualquer relação com a atual situação internacional. A participação de Pequim faz parte de um acordo de cooperação anual bilateral em andamento com Moscou. Pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, os dois países anunciaram uma parceria sem limites. O anúncio acontece em meio a um dos momentos mais tensos entre os Estados Unidos e a China dos últimos anos, após a visita da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, que foi considerada como provocação pela China, já que Washington não reconhece a ilha como independente, mas ao mesmo tempo mantém relações com o governo local. Desde a visita, aviões e navios militares chineses têm feito exercícios constantes na região e com inúmeras invasões ao espaço aéreo taiwanês. E o magnata Elon Musk fez uma piada no Twitter ao dizer que compraria o clube inglês Manchester United. O empresário, acostumado a fazer declarações imprevisíveis e provocativas nas redes sociais, havia tuitado: "E vou comprar o Manchester United, de nada." A mensagem teve grande repercussão nas redes sociais sobre se o homem mais rico do mundo estava falando sério ou não. Depois de obter quase 500 mil curtidas em algumas horas e receber perguntas de inúmeros seguidores, Musk esclareceu que era uma piada. Ele informou que não está comprando nenhum time de futebol, mas se comprasse seria o Manchester, que era seu time favorito na infância. O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, mas está em crise há vários anos. A instituição está cotada na Bolsa de Nova York há 10 anos, com uma capitalização de mais de 2 bilhões de dólares. Musk, que recentemente vendeu quase 7 bilhões de dólares em ações de seu grupo automotivo Tesla, está no meio de uma batalha legal pelo projeto fracassado de aquisição da rede social Twitter. O governo mexicano informou que vai pedir ajuda de empresas internacionais para atuar no resgate de 10 trabalhadores que estão presos em uma mina há quase 2 semanas. O México deve pedir ajuda a 2 empresas, uma alemã e a outra americana. Os nomes das instituições que deverão auxiliar o governo mexicano ainda não foram confirmados pelas autoridades. 10 trabalhadores estão há quase 2 semanas confinados no subsolo da mina Pinabete, que fica na região norte do país. No dia 3 de agosto, uma parede do túnel desabou, provocando inundações em toda a mina. Desde o ocorrido, a água no local subiu mais da metade do poço, que possui 60 metros. Equipes de resgate tentam extrair a água e detritos do túnel, para tentar facilitar o processo de resgate. Parentes dos mineiros presos disseram estar frustrados e cada vez mais aflitos e culpam o governo por não agir mais rapidamente no resgate. E por falar em sobrevivência, não é, Paty? Nessa semana, a história de um homem que ficou isolado 5 dias sem água e sem comida em uma ilha no Rio de Janeiro ganhou um grande destaque na mídia e nas redes sociais. E para falar como o organismo de uma pessoa reage em uma situação extrema como essa, o nosso jornalista Kleber Werneck conversou com um especialista. Acompanhe. Olha só, esse caso que ganhou destaque no mundo todo aconteceu na região de Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro. O jardineiro Nelson Ned Ribeiro, de 50 anos, foi arrastado pelas ondas e acabou sendo levado para a ilha de Palmas. Durante 5 dias, se alimentou de limões, olha só, até de carvão, e bebeu água salgada misturada com água doce. Ele ainda tentou voltar nadando, mas não conseguiu. Finalmente, depois de 5 dias, foi avistado por surfistas que avisaram o Corpo de Bombeiros. Está aí essa história incrível. E para falar sobre esse assunto agora, nós vamos conversar com o nutricionista Diogo Cirico. Bom, Diogo, primeiro eu peço para você explicar para as pessoas quanto tempo uma pessoa consegue suportar
a uma situação extrema como essa, praticamente sem água e sem comida. Olá, Kleber. Olá a todos. Fico muito feliz aqui com a participação novamente no programa. Então, essa é uma situação bastante drástica, né? Bastante severa. Mas nós precisamos pontuar o seguinte, que o fato de ele contar com um pouquinho de água e que seja 1 ou 2 limões, tornou-se o diferencial para ele poder sobreviver. Porque se nós falarmos de ausência total de água, o corpo humano pode aguentar até 72 horas, no máximo, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, dependendo da condição do indivíduo. O caso é que não existem estudos, né, pesquisas que submeteram um ser humano a uma situação tão severa como essa, levar o indivíduo à morte para fazer um teste. Então nós temos hipóteses. Essas hipóteses nos dizem que até 72 horas é possível de sobreviver sem água. E o fato de ele contar com água e com limão serviu para ele oferecer uma quantidade mínima de líquido para manter o mínimo das ações orgânicas que ele precisaria para aquele momento, que seria para geração de energia para a sobrevivência, né? Então nós conversamos com o nutricionista Diogo Sirico e eu volto com vocês. Estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes vamos falar de Copa do Mundo, Dani. Vamos, está faltando 95 dias para o evento. Leonardo Félix vai trazer para a gente informações e curiosidades sobre o Equador no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos falar mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar do Equador. Em toda a história, a seleção sul-americana disputou apenas 3 edições da Copa do Mundo, em 2002, 2006 e 2014. O melhor desempenho foi quando chegou às oitavas de final em 2006 contra a Inglaterra. Em 2022, uma polêmica envolvendo um dos jogadores quase comprometeu a classificação equatoriana. A Federação de Futebol chilena denunciou o Equador por conta de uma possível fraude no registro do lateral Brian Castillo, que atuou pela seleção em 8 jogos das eliminatórias. Brian teria nascido na Colômbia em 1995 e não no Equador em 1998, como apontam os documentos do atleta. Mas após a investigação, a FIFA encerrou o processo e manteve a seleção equatoriana no Mundial. O Equador está no Grupo A, ao lado do Catar, Holanda e Senegal. É isso aí, faltam 95 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Muito obrigada pelas informações, Leonardo. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Pois é, não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.